E aí galera, beleza? Começando aí mais um vídeo desse humilde canal. Eu sou o Felipe e esse é o Habitat Nerd para falar um pouquinho mais para vocês sobre Godzilla 2 Rei dos Monstros. Saiu aí o empolgante trailer final de Godzilla 2. Bom, não sei se o vídeo vai ficar um pouco longo, mas qualquer coisa aí, se você quiser, já pode dar uma pausa aí, preparar sua pipoquinha, porque a gente tem muita coisa para ver, muita coisa para discutir. Eu espero lembrar de tudo, porque ficou bem longa essa análise aí. Eu destaquei muitas imagens e muita coisa para a gente discutir aqui, de fã para fã. Começando aí a nossa análise, a gente tem aí essa primeira imagem que não revela muita coisa, que não é nenhuma novidade pra gente, mas tem uma frase aí que muda tudo, onde se diz que o que estamos testemunhando aqui, e a resposta vem logo em seguida, é a volta dos Titãs. Até aí tudo bem, a gente já sabe que o filme se trata disso, não é uma novidade. No entanto, o diálogo continua e aí a gente tem mais revelações. Quantos desses monstros existem? É feita a pergunta e a resposta vem 17 por enquanto. Revelando aí, né, que o caso vai ser realmente tenso e a gente não sabe até que ponto, né, esse problema, qual é o tamanho realmente do problema, já que a gente vai ter diversos monstros surgindo em diversas partes do mundo. Não sei se isso vai acontecer simultaneamente, pelo que é dito aqui parece que vai ser isso. No entanto, a gente pergunta por que só apareceram 2 monstros a mais aí nos trailers, né, além dos 4 principais. Talvez a resposta seja que eles sejam eliminados no meio do caminho pelos próprios exércitos, né, com a força de arsenal bélico. Ou será que esses monstros vão entrar em batalha e vão acabar sendo destruídos? Ou uma terceira opção, que é que alguns monstros devem restar aí, que serão monstros que devem permanecer aí, né, rodando pelo mundo, até que no próximo filme Godzilla 3, alguns deles sejam resgatados como próprios monstros clássicos, né, que a gente não vai ver aqui nesse filme, mas que posteriormente pode vir a aparecer, já que a gente viu que esse filme está bem ousado e eles estão investindo realmente na franquia. Tomara que dê certo, tomara que a bilheteria seja boa para que a gente tenha aí mais monstros clássicos sendo trazidos. Aí a parceria que tem dado certo, né, Warner, a distribuidora, e a Legendary como produtora aí, ou meio que dividindo aí, né, as forças. A Warner, que está com a Legendary não à toa, são filmes que têm se pagado. A gente não viu grandes bilheterias aí em relação aos filmes de monstros, né, no Monsterverse, mas são filmes que se pagam e são filmes que estão dando dinheiro, então vale a pena estar investindo neles. A gente tem que lembrar disso, que tudo é dinheiro, tudo é uma questão comercial, tudo é uma questão de bilheteria, né? Quanto mais bilheteria, quanto melhor for, garante-se aí uma continuidade ou não. E aí a doutora Emma Russell falando novamente com a gente, falando aí, né, citando o que a gente já viu em outros slots, né, comerciais, nos outros teasers e trailers, né, se repetindo algumas imagens aí, onde ela cita aí os 3 principais aí titãs, os 3 pilares aí além do Godzilla, que vão conduzir esse filme. Aí a gente tem a Mothra, o Rodan e o Ghidorah. Nada demais, novamente aquela imagem linda do Ghidorah despertando lá na Antártida. E aí uma frase bem interessante que muda tudo que a gente pensava ou não, né? Dependendo do que você estava esperando, mas é dito o seguinte: estão se movendo em bando. Como assim estão se movendo em bando? O que é que isso significa? E aí se continua aí o diálogo e ele diz o seguinte: estão caçando, todos respondem diretamente a um alfa. E aí aparece o Ghidorah. Tão interessante, né? Primeiro aparece aí a Madison assustada, né? Pra gente ver aquela cena lá da cidade. Voltando aí nessa cena da cidade, uma cena muito interessante, eu gosto muito, dá pra ver que esse filme tá muito bonito, muito bem feito. Eu acho essa cena assim muito bonita. E é claro, aquela questão da escala, então ver os prédios assim, ver a garota pequena, toda aquela fumaça lá atrás, invoca o quão grande, quão imponente, né, são essas criaturas. E aí é dito, né, que estão caçando todos e todos respondem a um alfa. E aí surge o Ghidorah como sendo então esse alfa. Então como é que isso vai ocorrer? Então a gente entende que esse filme vai falar sobre essa hierarquia que existem entre os monstros. Algo parecido com o que a gente viu lá na Ilha da Caveira, em Kong Skull Island. Por quê? A gente viu que nem todos os monstros entravam em confronto com o Kong. Então o Kong ficava realmente como sendo o rei, né, na ilha pelo menos. E aqui a escala vai ser global, vai ser mundial. Então a gente vai ter os kaijus, os titãs, batalhando aí pelo título de rei, pelo título de alfa. Por isso se explica então o fato da gente ter aí 4 monstros fortes disputando então esse trono,
e todos atacando, né, visando principalmente aí, pelo que a gente entende, o Ghidorah como sendo aquela grande ameaça, né, a esse posto. Continuando aí, a gente tem uma imagem aí que não revela muita coisa, mas, como eu disse, os diálogos aqui são muito importantes. E é dito o seguinte: se acabarmos com o Ghidorah, acabaremos com todos. Olhem só que interessante. Como isso pode... o que é que isso significa realmente? Será que os outros monstros são mais fáceis de lidar? Será que o comportamento dos outros monstros está ligado ao fato do Ghidorah estar presente? Então, será que é só isso mesmo? Derrotando o Ghidorah, os outros monstros vão debandar, vão voltar ao sono, né? Vão hibernar novamente? O que é que pode acontecer? Então, a gente imagina o que é que pode vir a ser, mas a gente não tem certeza ainda, só vendo o filme realmente para a gente encaixar 100% essas pecinhas. Mas é muito interessante quanta coisa está sendo revelada e qual é realmente o cerne desse filme, o que é que ele vai explorar. Agora sim a gente entende o que é que está acontecendo nesse universo. Continuamos aí para aquela cena do submarino, que eu já comentei. Veja os outros vídeos aí do canal, dê uma olhada nas playlists, explore o canal, porque tem vídeo de tudo aqui, até de home theater eu fiz vídeo. Então dá uma conferida aí no canal, principalmente você que é novo, que chegou recentemente, e é claro, seja bem-vindo ao Habitat Nerd. Continuando aí, existe outra criatura que possa enfrentá-lo? É feita essa pergunta. E quem é que é essa criatura, né? É interessante, eu gostei de ver que eles ainda se impressionam com a presença do Godzilla. E também indica aí, né, que pode ser a primeira vez que eles realmente se deparam com o Godzilla frente a frente dessa forma. E o Godzilla, né, meio que dá a entender que ele se ergue aí e dá um sinal como que eu sou dono desse território, né? Não entrem em confronto comigo, né? Meio que aquele alerta, cuidado aí, vocês estão entrando no meu território. Aí o trailer lembra a gente, né, em maio, como se a gente fosse esquecer. Essa cena aí é uma cena muito bonita, mais uma das cenas muito bonitas que tem nesse trailer. É uma cena fantástica, eu acho muito bonito. A paleta de cores, tudo que eles têm explorado, né? Imagens à noite, imagens de dia, imagens de montanha, pôr do sol, a luz do sol, né, em contraste com as criaturas. Realmente esse filme tá muito bonito. Eu acho que é uma evolução do que a gente viu no próprio Pacific Rim, no Godzilla, no próprio Kong Ilha da Caveira. Eu acho que os produtores viram esses filmes e tentaram extrair o melhor que eles poderiam trazer para a franquia agora. Principalmente se tratando, né, sabendo que trata-se de um universo compartilhado agora. Só um detalhe aí, né, que essa ilha é a ilha onde, né, o Rodan vai surgir. Aí a gente vê lá o vulcão eclodindo. Não sei se é o momento que eles explodem essa porta aí, né, essa escotilha, e ele, ou por conta própria ou por causa das instituições, a gente não sabe se é a Monarca ou se é a outra instituição fantasma aí que tanto se fala, quem é que vai realmente libertar o Ghidorah. Mas a gente entende que ele vai ser libertado pelos humanos. E aí é dito mais uma vez, né, para a gente lembrar o tamanho da ameaça. Qual é o tamanho do problema? O quão ferrados aí estão os humanos nesse universo. E é dito que nosso planeta perecerá. Mostra uma imagem incrível aí do Rodan. E aquela nave lá, aquela aeronave lá gigante. Eu acho que essa aeronave gigante, agora eu não lembro o nome. Eu não sei se é Garuda. Ela vai fazer eu acho que vai fazer uma homenagem àquela aeronave. Surge lá com o Mechagodzilla, que eu já falei aqui no canal, já falei de todos os filmes e todas as versões de Mechagodzilla. Dê uma conferida aí na playlist ou dá uma olhada aí nos cards também. É uma aeronave bem grande, né, bem imponente. A gente vê que em vários momentos ela aparece no filme. E é interessante que nenhum kaiju, né, nenhum dos titãs vai acabar derrubando ela. Mas ela vai simbolizar aí talvez a força da Monarca e também, né, o poderio que a Monarca adquiriu, é claro. Sendo aí, né, um aparato que vai representar muito bem a presença humana e o poderio humano, né, nas cenas aí de batalhas. E aí, né, ligando as frases, nosso planeta perecerá, completando ela, e nós também. Mostrando novamente aquela cena lá no México, quando o Ghidorah desperta, ele dá aquele rasante e destrói a cidade toda. E a gente vai ver aí crianças, adultos sendo levados para mostrar, né, que vai ser um filme um pouco mais tenso em alguns momentos. Eu acredito que não tem nada de... Acredito não, né? Pelo que a gente viu nos trailers, o humor, a comédia vai passar longe desse filme. Vai ser novamente um drama, como foi o de 14, explorando mais ainda, né, o nível de destruição. Se no primeiro filme Gareth Edwards poupou lá o cachorrinho na cena do Havaí, aqui
né, o diretor não vai poupar aí nem criança nem adulto. A gente vê aí até o garoto sendo arrastado. É interessante que a gente tem uma cena do soldado tentando salvar o garoto. Em outro momento, não sei se é o mesmo garoto, mas acaba aí perdendo aí mais uma vida, né, para essas criaturas. Então isso vai mostrar, né, o quão problemático é a gente viver no mundo onde tem essas criaturas gigantes. Continuando para essa cena aí, uma cena lá no templo, muita gente falou que pode ser um lugar no subterrâneo, né, muita gente comentou aí, inclusive eu mesmo falei algumas coisas sobre isso, né, que tinha toda uma religião, toda uma cultura voltada para os kaijus lá na pré-história, e graças à presença dos kaijus se descobriu, né, que havia toda uma mitologia em torno deles. E como já disse lá atrás nos primeiros vídeos, né, eles vão explorar bastante isso, e novamente uma imagem muito bonita. A curiosidade é por que o Godzilla está nesse lugar. Será que ele foi para lá depois da derrota? Será que é realmente um lugar de descanso dele? Como é que isso vai se desenvolver no filme? E aí, né, eles tinham dito lá que o mundo ia perecer, e nós também, né, os humanos, e é dita essa frase aqui: a menos que libertemos o Godzilla. E aí vem o questionamento: o que é que isso significa? Né? Será que é como eles veem o Godzilla, né, o único que pode realmente enfrentar o Ghidorah? Pelo que a gente entende, realmente é isso, mas parece que tem algo a mais. Realmente o Godzilla é aquele cara que traz o equilíbrio, como a gente viu quando os Mutos vieram, né? Ele foi lá, eliminou os dois e retornou para o mar. Então Godzilla é meio que, né, o segurança do shopping mundial aí, é o cara que prega a paz mundial, é o cara que coloca as coisas no eixo. Só que tem uma coisa aqui muito reveladora nesse trailer agora, que é esse frame bem rápido, que quem não prestar atenção não vai ver, que é esse detalhe aí, que a gente já sabe que esse aí é o Dr. Serizawa. A gente tem que lembrar aí de um detalhe que a gente viu lá atrás, há muito tempo, quando eu comecei a comentar aí o filme lá no início, que antes de sair qualquer trailer, que tinha dito-se aí, né, que tinha se confirmado que haveria um aparato resgatado aí, lá do filme original de 54, que era o destruidor de oxigênio. Não sei como é que isso pode ser usado no filme, não sei se vai ser uma arma para eliminar o Godzilla, não sei se vai ser um aparato para libertar o Godzilla, não sei se vai ser um aparato para regenerar o Godzilla, a gente não sabe ainda o que é que pode ser realmente. Não parece que eles vão tentar matar o Godzilla, pode ser que seja isso, a gente não sabe. Como eu disse, a gente só vai ligar realmente todos os pontos quando ver o filme, então fica aí, né, a nossa dúvida. Que aparato é esse que ele está manipulando aí próximo ao Godzilla, porque ele parece estar comovido, né, na cena, inclusive cena aí, né, que confirma a presença dele lá, 100%, agora a gente não tem dúvida nenhuma, que é ele que está lá. E a gente vê que ele está comovido, a gente vê que na verdade, né, alguns erraram aí dizendo que essa mão aí poderia ser da Madison, e eu já tinha dito que não era, que era o Dr. Serizawa que estava lá, personagem aí do Ken Watanabe. E aí a gente confirmou 100%. Interessante que o Godzilla também demonstra um olhar não só cansado, mas também meio que comovido, né? Comovido é claro entre aspas, a gente não sabe como é que essas criaturas, como é que eles vão tentar extrair emoções das criaturas aí, mas a gente já viu, né, desde o filme anterior, que o Godzilla é um cara legal, que ele não tem, é legal é claro entre aspas, que ele não tem nenhum tipo de agressividade na presença humana, coisa que eu já falei aqui várias vezes também. Interessante pensar o que é que ele está fazendo aí, por que ele foi até o Godzilla. E a gente tem que lembrar que esse momento aí também pode ser aquele momento onde o Godzilla foi derrotado pela primeira vez pelo Ghidorah. E a gente vai para essa cena aí, a Madison de repente fica aí surpresa com o abalo que ela sentiu. Quando ela se vira, é o Godzilla. Não sei se isso aí é uma montagem ou se realmente eles entregaram um pedacinho aí para a gente relembrar dessa cena aí. Mas aí ela fica meio, demonstra na cena, pelo menos na montagem que foi feita aí, que ela fica surpresa quando o Godzilla ressurge. E aí, os aviões presentes junto com o Godzilla, a gente vai ter mais algumas revelações em relação a isso. Nas frases, que é o que a gente tem que prestar atenção aqui, não só nas imagens, é dito o seguinte: mais claro, vamos convidá-lo para uma cerveja, né? Em relação ao Godzilla. Então eu já tinha comentado no vídeo anterior, caso você não viu, veja aí nos cards, que eles meio que estariam, né, seguindo os monstros. Isso foi uma teoria que eu vi em outro canal, trouxe para cá para o Habitat Nerd, que faz todo sentido eles conduzirem um monstro até o outro para que eles entrem em confronto. E aí a gente vê que eles não só vão chamar o Godzilla, não só vão atrair Godzilla até aí, mas tem uma coisa a mais. Lembrando também um detalhe que eu tinha esquecido, que eles já fizeram meio que isso
Na verdade eles não fizeram exatamente isso, mas eles acompanharam o Godzilla, né, antes dele chegar em São Francisco, lá no filme de 14, né, quem está lembrado aí vai se recordar que eles perseguem o Godzilla, não exatamente eles guiam o Godzilla, mas eles perseguem ele no filme, e tem um dado momento que o Godzilla emerge lá e ele é mais rápido do que eles na água, ele consegue ultrapassar eles facilmente. E aí é dito mais alguma coisa muito interessante, que eles não vão apenas chamar o Godzilla, não vão apenas convidar o Godzilla para uma cerveja, não, desta vez entraremos na briga. Olha só que interessante, confirmado aquilo que eu tinha dito lá no começo, no primeiro trailer, que os humanos vão realmente se aliar ao Godzilla e lutar junto com ele, né? Não apenas ali meio que por fora da batalha, mas sim realmente junto com o Godzilla, né? Que é uma coisa muito interessante a gente ver esse fechamento, essa confirmação da aliança da batalha, né, dos humanos junto ao Godzilla. Isso é algo muito legal, nostálgico e que fortalece bastante aí, né, o filme, a franquia e tudo mais, né? Quão legal isso pode ser para o futuro. E aí a gente tem a cena aí daquela nave chegando novamente, né? E ela dispara aí. A Madison olha os caças e os mísseis, né, os projéteis passando, para atingir quem logo em seguida? O Ghidorah. E eles atingem com toda a força, mostrando aí, né, que a gente vai, né, no caso os humanos vão se aliar aí para derrotar realmente o Ghidorah. Ele vai ser o foco, ele vai ser realmente o ponto central desse filme. E a gente vê novamente a mão da doutora Emma Russell pegando aí o que parece ser um aparato, né, um aparelho para detonação. Detonação de quê? Do gelo. Então a gente tem a confirmação aí que vai ser ela a responsável então por libertar o Ghidorah. E aí vem as perguntas. Por que ela libertou? Tem um detalhe importante, né? Foi dito aí em alguns momentos que ela teria sido sequestrada por essa outra organização rival à Monarca e que ela seria sequestrada com a filha e que isso poderia ser uma forma então, né, delas se libertarem, né? Ela cria um incidente e aí ela consegue escapar. Pode ser isso, talvez seja, não sei se pode ser exatamente isso, mas em algum momento ela disse que precisava libertar todos os titãs. Bom, a gente não sabe exatamente como isso pode se ligar, porque se eu sei que uma criatura dessa pode ser extremamente destrutiva, por que libertar ela? Por que não deixar ela aprisionada, já que ela estava contida? Então, eu fico pensando dessa forma assim. Seguindo na nossa análise, tem aí as batalhas, que vai ter muita batalha, e eles confirmaram aí com todas as letras que vai ter muita batalha de Kaiju nesse filme. Vai ser pau para toda obra. Cara, isso é o que mais empolga. E o nível de destruição, né, o nível das batalhas, vai ter batalha aérea, vai ter batalha no solo e talvez aí algumas coisas indicam que vai ter até batalha na água. E aí a gente tem aquela cena, na verdade tem uma cena aí onde a gente tem aí a cauda do Godzilla atingindo as pernas do Ghidorah. O Godzilla vai dar meio com uma rasteira no Ghidorah, coisa que a gente já viu o Godzilla usando a cauda lá na batalha contra o Muto Macho, né? Inclusive ele consegue derrotar o Muto Macho usando esse artifício aí, usando a cauda dele, que realmente é um membro, né, poderoso. A batalha segue e é interessante a gente pensar que há um detalhe muito importante aí, que é a edição do trailer. Então se você prestar atenção agora, você vai ver que em alguns momentos a batalha é aquela batalha lá da Antártida e em outros momentos parece que é a batalha que está acontecendo lá em Manhattan ou Nova York, não sei, enfim, onde exatamente é. Mas eles foram mesclando aí, parece que a batalha, né, parece que essa luta é uma cena só, quando na verdade eles mesclaram aí várias cenas. Ponto positivo, na minha opinião, para essa campanha de marketing, porque quanto menos entregar, melhor para a gente. A batalha segue e aí eu vou mostrar aqui um pedacinho a pedacinho, né, o Godzilla se ergue, a gente pensa que ele está na vantagem, só que aí o Ghidorah agarra com uma das cabeças o Godzilla, depois outra mordida, depois uma terceira mordida e aí o Godzilla é rendido. Só que, como eu disse, é uma montagem, então a gente tem uma parte da batalha acontecendo lá na cidade e outra parte da batalha acontecendo lá na Antártida. Será que o Godzilla então vai ser derrotado pelo Ghidorah 2 vezes consecutivas? Então a gente vai ter toda aquela esperança que o Godzilla pode enfrentar o Ghidorah, ele perde a batalha. A gente acredita que o Godzilla finalmente está com tudo para vencer o Ghidorah e ele perde a batalha de novo? Ou será que esse realmente é o final do filme na batalha da cidade? Eu acredito que esse filme, né, vai ter um plot twist aí
Não 100% plot twist, porque a gente mais ou menos já sabe o que pode acontecer, mas vamos guardar essa teoria aí mais um pouquinho para frente desse vídeo. A gente tem aquela imagem magnânima, não é? Do Ghidorah mostrando o seu tamanho de poder, o seu tamanho de destruição, destruindo aí, né, as forças aliadas do Godzilla, destruindo os aviões, os helicópteros. Isso é uma cena muito marcante, que marcou muito o trailer anterior. E aqui, mais uma vez, eles mostram essa cena pra gente, para lembrar que o Ghidorah não é de brincadeira. Mais uma cena aí da Madison, e a gente fica pensando aí, né? Por que ela está assustada? Será que é porque tem alguns monstros gigantes destruindo o mundo? Pode ser por isso, né? Por isso a gente também poderia ficar um pouquinho assustado. Então faz todo sentido aí esse pavor dela, né? Toda essa cena aí, quase um filme de terror aí. O filme vai ter um pouco disso, pelo que a gente entende, né? Vai ser um drama, vai ter algum suspense ali no meio, vai ter plot twist, que eu acredito, e o plot twist pode estar aqui nessa cena. Vocês lembram dessa cena aí que a gente discutiu, né? Muita gente falou que essa cena poderia ser o momento aí onde o Rodan foi derrotado e estaria caindo aí em queda livre. Só que agora, eles mostrando a cena com mais detalhes, eu acredito aí, vou criar a minha teoria aqui, que esse aí não é o Rodan caindo em queda livre. Na verdade, essa é a grande revelação desse trailer, talvez o grande detalhe, o grande ban, talvez aí o início do plot twist desse filme, é que esse aí então não seria o Rodan. Na verdade, se a gente olhar com mais atenção, parece muito mais que esse aí é o Godzilla em queda livre. Por que eu acho isso? Para mim, eu estou vendo aqui as patas do Godzilla e a cauda dele. Pode ser que o trailer esteja só usando aí, né, mais um artifício para enganar a gente? Pode. Eu posso estar totalmente errado. Mas também pode ser que seja isso. E aí a gente vai ter realmente aquele momento que vai pensar que o Godzilla morreu. Só que aí vai ter a grande revelação, a grande virada, que vai ter a ver com aquele spoiler que foi revelado do filme. Então pode ser que isso seja uma ligação direta de uma coisa com outra. E aí o spoiler é esse vídeo aí que está nos cards. Caso você não tenha visto, você vai ver esse vídeo aí, vai entender, vai ligar aí também os pontos. E talvez essa teoria esteja certa. Então na verdade, em queda livre aí, é o Godzilla que vai perder feio a batalha. E a gente vai ter a conclusão, né, pelo menos momentânea, de que ele realmente morreu. Mas ele vai voltar aí de alguma forma, mostrando aí, né, quase que um arco do herói também. E aí mostra a explosão, né, quando ele cai, uma destruição imensa aí, né, uma área enorme é destruída. E aí o filme começa a mostrar essas imagens aí, né, que é um artifício que se usou muito, né, um recurso que se usou bastante. Se usa em outros trailers, é claro, mas tem se focado bastante aqui na campanha do Godzilla, que é usar essas frases meio que de efeito, né? E aí começa, né? Um rei, aí mostra o Godzilla na cena lá no luar. Parece que no primeiro momento aí que ele tomba, né? Que ele está sendo derrotado lá pelo Ghidorah. Isso lá na Antártida ainda. E caramba, que cena bonita. Nossa, esse filme vai ser uma obra de arte, assim, em termos de quem é fã desses filmes de kaiju, quem é fã de tokusatsu, ver tantas cenas assim fortes, né, que representam muito sobre a franquia e o próprio Godzilla como um todo, né? São imagens muito bonitas, usar os monstros, né, com esses fundos, né, com esse tipo de luz. Como eu já disse, visualmente o filme está muito bonito. Aí a gente tem a frase lá, né, um rei para a todos. E aí o final a gente vai ver logo em seguida, porque a gente tem aí novamente aquela cena do Rodan indo em direção ao Ghidorah. E aí no primeiro momento eu disse que o Ghidorah, né, na verdade o Rodan poderia ter uma vantagenzinha. Na verdade parece que não, né? A gente vê que quem vai sentir realmente o impacto da pancada aqui vai ser o Rodan. Como a gente vê claramente aí, quem está sendo arrastado é o Rodan. Talvez em algum momento a batalha vire aí e depois, mas a gente já sabe, né, que o vencedor vai ser o Ghidorah. A gente tem aquela cena da Mothra, né, cometendo um suicídio, talvez, a gente não sabe ainda. Eles cortam para a Mothra, né, furiosa, e tem uma imagem aí muito bonita, né, a Mothra, aqueles pelinhos da mariposa gigante, entre aspas, né, toda aquela
toda aquela cena imponente, né? Realmente uma cena muito bonita, dava para fazer um quadro com isso aí. Mais uma cena linda do filme, trazendo o que tem de melhor dos kaijus, trazendo o que tem de melhor pra gente não só ver, mas sentir toda a atmosfera do filme. E aí, terminando a frase, né? Relembrando aí, um rei para a todos governar. E aí, quem seria esse rei? Eles cortam novamente para aquela cena da Antártida e a gente tem aí o que pode ser um acidente ou não. Para mim, essa energia aí é aquela energia que o Godzilla libera. Talvez ele tenta atingir, né, o Ghidorah, só que o Ghidorah de alguma forma meio que aparata, né, o golpe do Godzilla e ele acaba atingindo as instalações aí do governo dessa instalação aí. Enfim, a gente vê aí que os soldados ficaram um pouquinho irritados, eles não gostaram muito de ver tudo ser destruído, né, pelos kaijus, e vão reagir de forma positiva, né, como sempre atirando neles. E aí mais uma cena revelada aí que pode trazer algo legal para o Godzilla, que a gente viu no Godzilla de 98 e a gente não viu o Godzilla fazer isso ainda, por enquanto, que é batalhar na água. E pelo que dá a entender, ele meio que puxa o Rodan para a água, né, de alguma forma. Parece aí que meio que o Rodan está sobrevoando a água, ou talvez, quem sabe, isso aí não é o gelo, né, embaixo a água, enfim. E o Godzilla puxa, dá a entender que isso aí é o Godzilla puxando o Ghidorah para baixo d'água, né? Talvez aí uma estratégia de Godzilla para tentar vencer ele no seu habitat, no seu território. E aí uma cena interessante, aquela cena da Mothra voando como se não fosse para lugar nenhum ou em direção ao Ghidorah. Talvez seja uma cena da Mothra indo em direção ao Rodan. Então será que está se confirmando aí que vai ter uma batalha entre os dois? Ou será que os dois estão se alinhando aí para enfrentar o Ghidorah? Então quem sabe aí o que é que pode acontecer. Mais uma cena aí que acontece é que o Godzilla foi derrotado e ele está tentando se erguer, a gente vê que ele está fraco e parece que ele vai ter aí um apoio moral aí da Madison, que vai gritar com ele lá, talvez ele ouça, talvez seja realmente isso, vai dar aquela força, aquele apoio, vai Godzilla, levanta Godzilla, e ele vai disparar no Ghidorah, que parece que está se preparando também para finalizar o Godzilla, e não vai ser uma rajadazinha simples, a gente vê que ele afasta o Ghidorah com força para trás. E vem aí mais uma frase poderosa para esse filme, onde é dito que esse mundo é do Godzilla, nós apenas vivemos nele. Olha só, mais uma vez, no primeiro filme eles falam que o Godzilla não é simplesmente um rei, não é simplesmente um monstro, ele é o deus dos monstros, e aqui está se enfatizando que ele é o rei de todos eles. Isso é muito legal, e não bastasse isso, eles dizem que esse mundo pertence ao Godzilla, e nós apenas vivemos nele. Olha só o tamanho da moral que estão dando para o Godzilla nesse filme. Então a gente tem aí um pouquinho de fanservice a mais, né, para fortalecer a franquia. Aí a gente tem aquela cena, né, que elas estão naquela grande nave e o Godzilla está lá batalhando. Talvez uma cena esteja ligada à outra. Após aquela rajada, o Godzilla se levanta novamente e vai para cima do Ghidorah com tudo. E aí a gente vai chegando finalmente ao final desse vídeo, assim como ao final desse trailer, naquela cena estilo Dragon Ball, estilo Superman, Man of Steel, onde os dois, né, o herói e o vilão, né, vão em direção ao outro a toda velocidade e se enfrentam com um grande impacto aí na cena, para fechar o trailer e ir direto para o final do trailer. Mais um trailer aí finalizado, aumentando aí o nosso hype. Eu estava aqui relaxando, estava aqui tranquilo, pensa que não, chega aí uma notificação dizendo, né, que saiu o trailer novo de Godzilla, trailer final, e olha só o resultado, galera. Videozinho aí de umas meia hora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like para ajudar o canal a crescer, para que mais pessoas vejam esse vídeo. Valeu, galera, até o próximo vídeo e tchau!